são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, dando continuidade aí na correção da prova do Pedro II 2023, hoje nós vamos fazer as questões 15 e 16, tá? Para quem não viu os outros vídeos, nós já fizemos a primeira parte com a questão 11 e 12 e com a questão 13 e 14, tá? E aí peço que vocês vejam aí os outros vídeos, tá? Para que vocês fiquem por dentro aí dessa prova do Pedro II, tá? Antes de começar, peço para que vocês verifiquem que já são inscritos, se inscrevam, deixa seu like para não esquecer, acione o sino de notificação para que vocês possam receber mais vídeos sobre correções de provas de concurso e que fique por dentro de outros conteúdos que nós temos aí no nosso canal, tá? Para aqueles que são novos, sejam muito bem-vindos, se inscreva, deixa seu like, se gostar do vídeo, deixa um comentário e compartilhe nosso vídeo aí para os seus amigos, beleza? Pessoal, vamos lá, questão 15. Dentro de tudo que eu cheguei a falar com vocês aí em relação aos outros conteúdos, aos outros vídeos, o que eu estou deixando sempre como dica? A gente partir direto para o enunciado, tá? E não ler o texto todo, a não ser que a gente precise ler o texto para poder entender, tá? Ele fala o seguinte, ó. As medidas de comprimento e largura dessa cédula eram especificamente 150 milímetros e 70 milímetros. Beleza. Ele está te dando a medida dessa cédula aí, que é 150 por 70. Beleza? O medalhão circular, que contém a efígie de Pedro II, ocupa uma área correspondente a 20% da área da cédula. Então, esse medalhão aqui, essa área aqui, é igual a 20% da área desse retângulo, tá? Da cédula. Adotando as aproximações de π igual a 3 e raiz de 7 igual a 2,6, a medida aproximada do diâmetro do medalhão circular era D, então ele quer saber o diâmetro dessa circunferência, tá? Então ele quer saber qual é o diâmetro dessa circunferência. Bem, pessoal, isso aí entra na parte de área de figuras planas, tá? Tanto a área do retângulo quanto a área da circunferência. Entra uma parte de porcentagem, tá? E essa parte dos conceitos de circunferência, diâmetro, raio, tá? Então nós vamos trabalhar esses conceitos. Então a primeira coisa a se fazer é calcular a área dessa cédula, que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então vai ser 150 vezes 70, tá? Lembrando, toda vez que você vê zero aqui no final, esquece ele, multiplica o número sem o zero, tá? Então aqui, no caso, essa área do retângulo, eu vou fazer 7 vezes o 15. Vou esquecer esses dois zeros e vou acrescentar ele ao final do cálculo, tá? 7 vezes 15 dá 105. Aí eu acrescento os dois zeros. Beleza? Tá. Eu achei a área do retângulo. Eu sei que essa área dessa circunferência aqui corresponde a 20% dessa área da cédula. Então eu vou calcular esses 20%. Então 20% de 10.500 vai ser o quê? 20 vezes 10.500 dividido por 100. E aí eu vou cortar os zeros e vou fazer 20 vezes 105. Ó, 2 vezes 105 vai dar quanto? 210, tá? E aí eu acrescento o meu zero. Fica 2.100, tá? Por que eu fiz isso? Para eu calcular o diâmetro, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio.
tá? O diâmetro é o dobro do raio. Para eu calcular o diâmetro, eu preciso calcular o raio. E para eu calcular o raio dessa circunferência, eu vou utilizar o que eu tenho, que é a área dessa circunferência. E a área da circunferência é dada por π vezes raio ao quadrado. Então eu vou utilizar aquela fórmula ali para descobrir o meu raio. Bem, vamos lá. Eu tenho que a área dessa circunferência é 2100, tenho que o meu π vale 3, tá? E o r ao quadrado, que é o que eu quero calcular. Então eu tenho, ó, 3r ao quadrado é igual a 2100. Esse 3 vem para baixo, logo r ao quadrado vai ser 2100 dividido por 3, que vai dar 700. Logo o meu raio é igual a raiz de 700. Professor, raiz de 700 não é exata. Não, realmente não é. Mas eu posso calcular fatorando, ou eu vou aplicar uma propriedade do radical, que é o seguinte: raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Tá usando essa propriedade. Por quê? Eu posso pegar esses 700 e dividir em 7 vezes 100. Então eu faço a raiz de 7 vezes a raiz de 100. Por que isso? Porque a raiz de 100 é exata, que é 10. Então a minha resposta fica 10 raiz de 7. Pô, mas a raiz de 7, o que tem a raiz de 7? Ele deu aqui, ó. Que raiz de 7 é 2,6. Então eu vou pegar que meu raio é 2,6 vezes 10, né? Que é a raiz de 7. 2,6 vezes 10 vai dar 26. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, meu diâmetro vai ser igual a 2 vezes 26, que é igual a 52 milímetros, que é a resposta D. Beleza? Questão 16. Sabe-se que o comprimento da corda C é igual à distância de B a C. Admitindo que as cordas estão perfeitamente esticadas, com base nessa informação, o comprimento da corda AB é D, então ele quer calcular AB. Ele está falando que o comprimento da corda AC é igual a BC. Então esse lado é igual a esse. E aí a gente vai precisar ver no texto o que ele está te dando em relação às medidas. Ele está falando o seguinte, ó. O mastro AD tem 10 raiz de 3. Então essa distância aqui é 10 raiz de 3. Os pontos da armação BC ao convés, de modo que a distância entre B e C fosse 20 metros. Então, essa minha distância aqui é igual a 20 metros. Tá? Aqui é 10 raiz de 3 metros. Pessoa pesa C é o torno do macho. Tá, beleza. Vamos lá. Para eu calcular esse valor do x aqui, a gente tem duas maneiras de se calcular isso daqui. Claro que um conceito bem mais trabalhoso de se fazer, mas, porém, um conceito que ele é mais certo de se trabalhar, tá? Que é utilizando o Teorema de Pitágoras, onde você pode aqui calcular esse valor, já que aqui vale 20, né? Aqui vale 20 metros. E aí eu calculo esse pedacinho aqui, que eu posso chamar de y, tá? Porque aqui forma um triângulo retângulo. Ou, tá?
E aí, como eu falei para vocês, utilizando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Eu vou utilizar e vou fazer muito bem isso daí. Vou fazer só o y só, para vocês entenderem como que ficaria. Ficaria, ó, 20 ao quadrado igual a y ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado, tá? 20 vezes 20 dá 400, y ao quadrado mais 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 3 vai dar 300, tá? Que a raiz vai sumir, então você multiplica o número de fora. Faço ele vezes ele mesmo e multiplico o número que está dentro da raiz. Vou jogar o 300 para cá, trocando de sinal. 400 menos 300 vai dar 100. Logo, meu y vai ser a raiz de 100. Y é igual a 10. Achei o valor de y. Tá? Achei que y vale 10 metros. Então, achei aqui, ó. E agora eu posso fazer outra vez o teorema de Pitágoras, utilizando o 30, o 10 raiz de 3 e calculando a hipotenusa, tá? Que seria o meu x. Então, eu vou utilizar o triângulo grandão e aí eu consigo calcular o valor que eu quero. Tá. Além dessa maneira de se resolver, nós temos o seguinte, e aí eu vou deixar para vocês, ao final desse vídeo aí, tanto o card com a explicação das relações métricas no triângulo retângulo, tá? Que é o teorema de Pitágoras, e as outras medidas, outras fórmulas que são trabalhadas, como o triângulo egípcio. O que diz o triângulo egípcio? Seria um triângulo trigonométrico, tá? De 90 graus, onde você tem aqui, ó, 60, 30 e 90. Esse triângulo aí, 30, 60 e 90, e o de 45, 45 e 90. O que esse valor fala? Que em frente ao ângulo de 30 graus eu vou chamar de O, em frente ao ângulo de 90 graus eu vou chamar de 2 vezes o O, e em frente ao ângulo de 60 graus eu vou chamar de O raiz de 3. Beleza? Bem, como que eu conseguiria identificar que esse triângulo aqui, onde ele só te deu o ângulo de 90 graus, corresponde ao triângulo egípcio? Bem, em frente a esse valor aqui é 10 raiz de 3. Em frente a esse valor aqui era 20. A metade de 20 é 10. Se o meu O vale 10, aqui é 10 raiz de 3, que seria justamente o valor que está apontado. Então, aqui é meu ângulo de 60 graus e aqui é o meu ângulo de 30 graus, tá? Que aí eu acharia o O, que é a metade de 20, que é 10. O raiz de 3, 10 raiz de 3. O O que vale 10. Logo, com essa informação, eu consigo calcular o valor do x. Por quê? Bem, achei esse valor agora, o que eu tenho? Eu tenho que aqui embaixo vale 30. Aqui vale 10 raiz de 3. Como que eu descubro qual é o ângulo? Se esse ângulo aqui fosse 60 e esse ângulo aqui o 30, aqui teria que ser 10. Ou aqui seria 30 raiz de 3. Como aqui é 10 raiz de 3, e esse valor aqui, somado os dois, vai dar 30 metros, eu tenho o seguinte, que esse ângulo daqui de cima é o 60 e esse ângulo daqui é o 30. Bem, ó, vamos só tirar a dúvida, ó. 30 não é o O de 60 não é O raiz de 3? Se você pegar aqui 10 raiz de 3 vezes a raiz de 3, vê se não dá 30. 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 10 raiz de 9, que é 3. 3 vezes 10, 30. Então eu achei. Logo, o meu x não é 2 vezes o O,
e o O eu descobri que é 10 raiz de 3, o meu x vai ser igual a 2 vezes 10 raiz de 3, x é igual a 20 raiz de 3, que seria a opção B. Tá? Expliquei por triângulo egípcio. Professor, não entendi nada. Quero fazer por teorema de Pitágoras, que eu já comecei a fazer. Beleza, vamos lá. Ó, x ao quadrado é igual a 10 raiz de 3 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Estou utilizando o teorema de Pitágoras, tá? X ao quadrado é igual a 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 3, 300. 30 vezes 30 vai dar 900. Logo, x ao quadrado vai ser 300 mais 900, dá 1.200, beleza? E aí eu vou tirar a raiz disso. X é igual a raiz de 1.200, tá? Raiz de 1.200, pessoal, é raiz de 12 vezes a raiz de 100, que eu posso abrir aqui, tá? Raiz de 12 vezes a raiz de 100, porque fica mais fácil para fatorar, tá? Porque a raiz de 100 é exata, que é 10, e a raiz de 12 fica muito tranquilo de fatorar o 12. Ó. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 vai dar 1. Aqui sai o 2 da raiz, aqui fica 2 raiz de 3. Isso aqui no total vai dar 20 raiz de 3, tá? Que foi o que nós achamos. E aí, galera, vai de vocês utilizar o teorema de Pitágoras ou o triângulo egípcio, tá? Só que aí dá para você utilizar as duas coisas. E aí, ao final desse vídeo aí, como eu falei para vocês, vai ficar tanto o card do teorema de Pitágoras, que são as relações métricas, como o triângulo egípcio, para que vocês venham acompanhar e entender como se faz. Caso caia uma outra questão parecida dessa, tanto de trigonometria, ou, nesse caso, que não mostrou que era uma trigonometria, era um triângulo retângulo, e a gente conseguiu aplicar o triângulo egípcio, vocês possam estar aplicando aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais um vídeo aí, continuando com a correção, só para os vídeos não ficarem muito longos, tá? E aí, é importante que vocês acionem o sino, para que vocês possam receber os outros vídeos. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu, galera, até a próxima.